Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Nós estamos ao vivo pela Santa Cecília TV. Você participando no 30416777 ou pelo WhatsApp, que é o 981387000. Estamos conversando com o professor de História, Marcos Santos, né? Eu tinha falado no bloco anterior, professor, que nós já temos perguntas pelo 30416777. Mas antes da pergunta, a produção colocou algumas imagens enquanto o professor estava comentando no bloco anterior e passou uma bandeira, né? E teve um telespectador que mandou aqui um WhatsApp para o que era aquela bandeira? Eu falei, então vamos colocar a bandeira, para até colocar aqui no plasma, e o professor vai explicar. Que bandeira é essa, professor? Essa foi uma bandeira provisória, não aceita por Deodoro. Ela durou 4 dias, na verdade. Ela passou a ser utilizada já no dia 15 de novembro e até o dia 19 ela foi utilizada em alguns navios e pontos estratégicos do Exército Brasileiro. Quando o Marechal Deodoro foi informado sobre essa bandeira, ele pediu para tirar ela o mais rapidamente possível, uma vez que ela é uma... Esse é o Marechal Deodoro? O Marechal Deodoro. Da Fonseca. Sim. Agora, o professor também falou uma coisa interessante, que ele tinha uma familiaridade, uma intimidade, são palavras que vêm à cabeça, com o Dom Pedro. Sim. E mesmo assim, ele acabou... Seria uma traição dele proclamar a República sendo amigo do rei, em outras palavras? Então, sim e não, porque o que acontece é que foi passado a ele, propositalmente, um boato que não condizia com a realidade, né? Disseram ao Marechal Deodoro que havia um pedido de prisão decretado pelo primeiro-ministro do governo de Marechal Deodoro. O Brasil vivia uma monarquia, mas existia a figura do primeiro-ministro, uma monarquia constitucional, né, de acordo com seguir as leis. Então você tem toda a importância do parlamento brasileiro, Senado, Câmara dos Deputados, e o líder da Câmara dos Deputados, o primeiro-ministro, é quem de fato executava o poder executivo, né, para não ser repetitivo, mas foi criado um boato dizendo que o presidente da Câmara, o primeiro-ministro brasileiro, tinha decretado a prisão de Marechal Deodoro. E por conta desse boato, o Marechal Deodoro acabou... Deixa eu proclamar rapidinho. Exatamente, para se livrar dessa situação, né? Excelente. São coisas das histórias que eu acho muito bonito. A história, ela enriquece. Assim como a leitura, ela aperfeiçoa a pessoa a escrever e a se apresentar e falar, a história é maravilhosa, né? Porque a gente acaba entendendo, inclusive, alguns atos políticos que nós estamos vivendo no dia de hoje. Sim. Né? O professor estava na recepção da Santa Cecília TV e viu as manchetes, não sei se o professor concorda, mas muitas vezes as pessoas criticam o Trump, mas peraí, mas ele nem sentou na cadeira, ele nem teve nenhum ato, né? Ou seja, e por que será que cria essa onda contra alguém que tem um posicionamento político? Nós não vivemos nessa época, mas o professor tem o conhecimento. Os políticos daquela época também, eles procuravam agradar mais a sua população ou eles tinham personalidade, como por exemplo o Trump tem uma personalidade de se apresentar junto ao seu público, professor? Bom, Douglas, eu acho que os políticos eles tendem a agradar o seu eleitorado, né? Então o Trump tem o eleitorado dele nos Estados Unidos, composto majoritariamente lá por pessoas conservadoras, e ele falou em direção a essas pessoas. Boa parte das polêmicas que ele levanta são também problemas que o próprio Partido Democrata do Obama, atual presidente dos Estados Unidos, não conseguiu solucionar. Então, para a gente ter a ascensão de um indivíduo como Trump, a gente tem que pensar o que o outro lado deixou de fazer. Nada vem ao acaso. Entendi. Vamos às perguntas? Vamos lá. Vamos voltar à nossa proclamação da República. A Hora Geral tem perguntas pelo 30416777. O Ademar Souza, da Pompeia, em Santos. O movimento de 15 de novembro não foi o primeiro levante a buscar a República? O que este teve de diferente de outros, como a Revolução Pernambucana e a Farroupilha, que não são tão assim divulgados como a proclamação da República? Sim, realmente o Ademar está certo. Não foi o primeiro movimento que defendeu a tomada do poder e a institucionalização da República, mas foi o que deu certo, né? E contou com a participação de altos militares do Exército Brasileiro, teve a participação de boa parte dos grandes empresários
e fazendeiros de café no Brasil. Então você teve aí uma conjuntura favorável, porque você teve participação de muita gente que não ficou restrito a uma região específica, né, o Pernambuco, o Rio Grande do Sul, mas foi um movimento que surgiu do Rio de Janeiro, de São Paulo, que eram os grandes centros, ainda são os grandes centros do Brasil, e acabaram se espalhando pelo resto do país. Vamos a mais perguntas, professor? Tem mais perguntas aqui no 3041-6777. A Rosália Ferreira do Gonzaga. Dá para ter uma noção de como seria o Brasil hoje, do ponto de vista político e econômico, em um regime monárquico? Será que a população brasileira se comportaria bem numa monarquia? Porque na democracia eu não vejo tanta igualdade. E na monarquia, o professor? Acho que assim, a monarquia constitucional, ela seria um modelo também viável. A gente tem um exemplo aí de alguns países que são monarquistas, a Inglaterra, né, a Espanha, a Holanda. São países que têm, a própria Suécia também, são países que têm uma condição de vida muito boa para a população. Então, a gente tem esses exemplos e também teve vários outros exemplos na história de monarquias que não funcionaram e que atenderam aos interesses e os privilégios de um determinado grupo e que a maior parte da população não foi atendida. Eu acho que se a gente pensasse na monarquia hoje em dia no Brasil, a gente estaria mais no campo da especulação, de pensar o que poderia acontecer de fato, do que de uma coisa mais concreta. Particularmente, eu prefiro a República, porque a gente determina através do voto direto, secreto, universal, homens e mulheres, quem são os nossos governantes. E por mais que nós possamos escolher de modo errado, a gente tem o direito de estar nessa participação. E também de trocar, de mudar. Sim. Tudo bem que o tempo não é tão longo assim, mas 4 anos dá para fazer muita coisa Sim. boa e também fazer muita coisa errada. Sim. Né? O que o professor fala é algo que eu tenho em mente sempre. Ou seja, não adianta reclamar se você não participa da mudança. Sim. E na República é justamente o voto que vai promover isso. A gente viu aí, por exemplo, eu tenho que falar do partido porque é público. Você viu o que aconteceu com o Partido dos Trabalhadores? Praticamente foi dizimado em muitas prefeituras. Quem foi que fez isso, o professor? Foi a população, que viu naquela sigla, naquele partido, de repente, um partido que não deveria estar à frente de alguns municípios. Né? Então, é a população quem tem essa liberdade, essa autonomia. É que, às vezes, parece que a população ela não reconhece a força que ela tem através do voto. Eu acho assim, tem muita participação, tem muita culpa no cartório do pessoal do PT, mas eu acho que o problema é um pouco mais extenso. Não envolve só os problemas e falcatruas que indivíduos do PT realizaram, mas também existe uma campanha, acho que é um pouco nítido, de se pensar uma campanha difamatória de um determinado partido, enquanto outros que também têm sido citados em investigações têm um destaque menor, digamos assim, uma relevância menor. Concordo. Eu acho que essas eleições refletiram um pouco disso, né? Essa insatisfação da população com o cenário político atual, e buscou-se pensar em um indivíduo que se fosse culpado, ou um grupo de pessoas que fossem culpadas. E esse grupo foi realmente execrado nessas eleições. E não significa que com essa execração terminou qualquer tipo de problemas no nosso país. Não, de pelo jeito contrário. nenhum, pelo Né? contrário. Eu acho que reacendeu. Foi o que o Cortella falou, não é o ápice do momento, né? do fim, e sim o início de uma limpeza do Brasil e que tem a população que participar diretamente nessa transformação. Sim. Vamos a mais perguntas no 3041-6777. O Rogério Pinheiro José Menino e Santos, o fim da escravidão no Brasil influenciou de que maneira o movimento republicano? Eu acho que talvez tenha sido o principal... O estopim seria, professor? Eu acho que é o principal... Não sei dizer se é o estopim, mas entender a derrocada da escravidão no Brasil passa por entender a derrocada na monarquia no Brasil, essa desestruturação da monarquia. Né? Porque não é à toa e não é coincidência que a escravidão no Brasil acabou em 1888 e no ano seguinte acabou a monarquia. Uma coisa está realmente ligada à outra.
O fato, por exemplo, de ter sido assinada a Lei Áurea, né, a abolição da escravatura, em 1888, pela princesa Isabel, sem a indenização de senhores escravistas que esperavam receber, né, o seu dinheiro de volta por terem comprado os seus escravos, né? Por mais desumano que a gente entenda que seja, uma pessoa ser proprietária de outra pessoa, na verdade, esses indivíduos ricos se sentiram traídos por um governo que agiu supostamente, ao entender deles, de maneira, como eu posso dizer, traiçoeira. Entendi. Tá? Mais uma pergunta aqui no 3041-6777. Obrigado pela participação dos nossos telespectadores aqui no Hora Geral. A Samira Silva das Astúrias do Guarujá. Que fim levou a família real após a proclamação da República? Ela está querendo saber, cadê a família? Então, Dom Pedro II e sua família se mudaram do Brasil para Portugal, foram escoltados pela Marinha Brasileira. Logo após a proclamação? Logo após a proclamação. Se não me engano, em 48 horas. Dentro de 48 horas, eles pegaram suas coisinhas e voltaram lá para Portugal. Existe um dia de hoje aí, descendentes dessa família real, que dizem ser herdeiros do trono, de um possível trono. Ainda que a gente viva já há mais de 120 anos numa república consolidada, ainda existe aí indivíduos no Brasil que se dizem herdeiros e desejam o retorno da monarquia. Orleans e Bragança? Tem uma família que vive no Rio de Janeiro, isso, no estado do Rio de Janeiro, que ainda se considera herdeira dessas benesses, dessa vantagem. Aí também tem uma outra discussão, professor, que aí nós temos que marcar outro programa. E parece que uma boa parte do que é arrecadado do laudêmio vai para essas famílias. Sim. O laudêmio que foi instituído em 1831, que justamente acaba cobrando, né, uma taxa para quem mora na faixa da pré-mar, né, e também os moradores da Zona Noroeste. Essa é uma outra discussão, mas o que eu sei é que uma parte do que é arrecadado vai para a família real. Sim. Eu particularmente não tenho tanta informação sobre esse assunto especificamente, mas eu sei que ela, de um modo ou de outro, essa família ainda é sustentada por nós brasileiros. Ainda que nós não vivamos mais numa monarquia, né? Tem uma imagem aqui, deixa eu pedir para a produção colocar a imagem, eu queria um comentário do professor. Quem é esse daí, professor? É o Dom Pedro II. Então, essa imagem foi publicada num jornal de época, se eu não me engano, de 1887. E ela está muito próxima de uma crítica da época mesmo à própria monarquia. Já se via no final dos anos 1800, da década de 1880, que a monarquia brasileira estava fragilizada e que já não tinha mais condição de governar o Brasil. Essa charge representa um pouco isso, né? Essa sonolência de Dom Pedro II representaria essa incapacidade do governo brasileiro em lidar com essas mudanças que o Brasil estava passando no final dos anos 1800, de modernidade, né? Enquanto a Europa, por exemplo, nessa época, estava vivendo o resplandecer das novas cidades, da cultura urbana, o período da Belle Époque, e o Brasil estava sendo, de certa forma, influenciado por isso, mas parecia que a monarquia, que o governo de Dom Pedro II não estava acompanhando essas mudanças que vinham de lá de fora. Professor, estamos chegando no final da Hora Geral, eu sei que é pouco tempo, mas é suficiente para o professor explicar. Em 30 segundos, o que nós brasileiros temos a comemorar com a proclamação da República? Bom, em primeiro lugar, a nossa independência cívica, democrática, o fato também, obviamente, de ser um feriado, por que não, né? Mas o direito que nós temos de viver num país onde nós podemos ainda expressar nossas ideias livremente e agir em favor de um bem maior, né? Não pensando só nós mesmos, né? Mas em toda a sociedade. Professor de História Marcos Santos, obrigado pela sua participação. Obrigado, continue o prazer um pouco mais foi aqui meu. Com a gente. E eu quero convocá-lo mais vezes para a gente falar de outros assuntos, porque a história não é só a proclamação da República. Tem muita coisa aí. Obrigado, viu, muito professor? Obrigado. Continue um pouco mais com a gente. Fica à vontade aí, continue mais um pouco, tá? Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Hoje quem está completando mais um ano de vida, é isso mesmo. Sabe quem está completando mais um ano de vida? É a Jerusa. Cadê a foto da Jerusa? Olha a Jerusa. Também a Luísa Olga Costa. Parabéns, Luísa. E a delegada Marta Virgini.
Isso mesmo, a delegada Marta Virgini. Isso, olha só, a esposa do nosso amigo, o delegado Gaetano Virgini. Marta, parabéns para você e parabéns a todos os aniversariantes desta terça-feira, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Deixa eu mandar um abraço especial ao meu grande amigo e irmão, o Isaías, a Dagmar, as suas filhas. Ele que veio de São Paulo para acompanhar aqui o Hora Geral, vai continuar aqui com a gente, vai comer um peixinho e vai acompanhar a Hora Geral amanhã também, só que pela internet, porque hoje ele retorna para a capital. Para você, um abraço, um excelente feriado. Vem aí, Bom Dia Baixada, e um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau.